Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez gravando hoje com uma pessoa muito especial. Existem consultores, mas existe o consultor rural, Jerônimo. Palmas para ele. Ó. Jerônimo, artigo definido, o consultor. Ô, Jerônimo, seja bem-vindo, é uma honra tu estar aqui conosco aqui, conversando. Sei que hoje eu vou aprender várias coisas aqui do setor rural, setor de crédito. Seja bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Primeiramente, obrigado pelo convite e estar participando desse novo projeto da SG Agronegócio. É uma satisfação imensa ter esse bate-papo contigo hoje e provavelmente quem vai aprender muito hoje sou eu. Não, eu tô aqui para perguntar, Jerônimo, quem é o consultor? Vocês verem, pessoal, o artigo definido, ele é diferente, não tem, é diferente. Jerônimo, eu fico feliz também porque estão uma pessoa especialista no setor agro. Eu trabalho aí no setor de crédito, setor financeiro há 24 anos. E num mundo onde tem bastante generalista, achar um especialista, a gente fica feliz disso. Então eu tô aqui, na verdade, para perguntar, para aprender, né? Porque a sabedoria está com os humildes, essa que é a verdade. O humilde, ele quer aprender, o humilde, ele pergunta, o humilde, ele tá toda hora querendo se aperfeiçoar. E é isso. Mas me conta um pouco aí, Jerônimo, o consultor rural, conta para mim como é que é aí, o que o consultor rural, que é uma empresa parceira da SG Agronegócio, né? Conta um pouco para mim. É isso mesmo, Kleber. Consultor Rural é uma marca minha dentro da SG Agronegócio, tá? Eu me especializei em setor de crédito para o setor rural, tá? Visto uma demanda que o produtor rural, empresas ligadas ao agro, tinham de créditos, visto a dificuldade de encontrar financiamentos, até mesmo por conta das taxas, né, que encontram no financiamento. Então, eu me especializei nesse setor para atender o produtor rural mesmo. Que legal. E o agro é um setor que tem uma dor muito grande, né, Jerônimo? Que tem uma necessidade. Tu vê, o agro, ele movimenta o país, e tu até me corrige em relação às coisas que eu vou falar para ti, mas recentemente aí teve uma grande dificuldade com o Plano Safra, eles vêm passando por várias dificuldades em conseguir crédito. E ter essa alternativa hoje para o agronegócio, na verdade, a gente está movimentando o país, né? Então, às vezes, não é o crédito, aquele pequeno agricultor, ele é a porta de entrada para emprego, para alimento e assim por diante. Então, ter alguém especialista no agro, isso é muito legal. É exatamente isso que tu falou, a gente atende do pequeno produtor ao grande, sem distinção de valor. E referente ao Plano Safra, ele realmente ainda não foi aprovado. Não foi aprovado, tá para ser aprovado nos próximos dias, mas existe uma discussão muito grande de quanto de crédito vai ser liberado. Olha que legal tu tá me falando, eu não sabia disso. Tá, mas me diz uma coisa, agora eu tô perguntando até para eu entender. O Plano Safra é aquele plano que o agricultor pega para fazer a plantação dele, é isso? Isso, é para utilizar para um custeio, né? Custeio, daí ele pega por um ano para pagar no outro. Isso. Tá, e esse plano para esse ano de 2025 não está liberado ainda? Ainda não está liberado com o atual governo. E está uma discussão muito grande internamente o quanto que esse governo vai conseguir destinar para o setor do agronegócio. Boa. Tá, e se esse agricultor que está acostumado a todo ano a pegar o crédito para pagar na colheita, ele não consegue esse crédito, como ele vai plantar? Aí é um problema que o produtor rural vem enfrentando, né? Que a gente costuma dizer, o produtor rural ele enfrenta chuva de mais ou de menos, sol de mais ou de menos, vento, tudo que pode atingir a lavoura. E ainda mais essa dificuldade em acessar linhas de crédito. Sim. Com a Selic batendo 14,75%, o Plano Safra, que a gente não sabe o que vai ser nesses próximos dias aí. Hoje, o que eu tenho apresentado muito bem para os produtores rurais que eu atendo? São linhas de crédito através do consórcio. Ai, que legal. Tá? A gente tem atendido muito bem a demanda dos produtores rurais, tá? Seja para custeio, aquisição de maquinário, capital de giro, aquisição de imóvel rural. Sim. Então a gente tem conseguido atender todas as necessidades dos produtores rurais. Que legal. E o produto consórcio, Jerônimo, ele nunca teve tão em alta como está nos últimos anos. Até tu deve ter mais informação que eu sobre isso, mas, por exemplo, o ano passado, o consórcio movimentou 300 bilhões em crédito. Cara, é bastante recurso.
Esse ano, no primeiro trimestre, 63 bilhões em crédito. Então, esse ano vai superar o ano passado em volume de crédito. E eu acredito que isso é em virtude também do setor agro estar começando a se tentar para ver algumas alternativas. Mas mesmo o setor agro, ele estando... o setor do consórcio estando em alta, e o consórcio hoje sendo utilizado até por várias empresas como investimento, existe uma dúvida nas pessoas. As pessoas pensam assim, será que consórcio funciona mesmo? Qual que é a diferença do consórcio para o financiamento? Eu acho isso que é legal tu falar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, porque às vezes a pessoa diz assim, não, consórcio eu não vou fazer, consórcio não funciona. E às vezes a pessoa diz que não funciona porque ela não conhece. E nada melhor do que o especialista estar aqui falando para nós qual que é a diferença e por que funciona. Perfeito. A diferença, sendo bem direto mesmo, de um consórcio para um financiamento, é que no financiamento tu vai acessar o teu banco com o teu gerente, vai contratar a linha de crédito e vai ser disponibilizado o dinheiro em conta, mediante alienação do imóvel ou alienação do maquinário, enfim, o bem que tu for adquirir. Mediante a análise cadastral, obviamente, do banco, né, da forma que o banco trabalha. O consórcio não. O consórcio a gente vai fazer uma operação toda estruturada, analisar todos os grupos, analisar o perfil do cliente, a demanda, como que a gente pode atender esse cliente e ele vai fazer uma compra programada. Tá? Diferente do financiamento, que ele vai no banco e tendo um cadastro bom, ele pega o recurso no outro dia. Sim. Mas a principal diferença hoje, que a gente nem tem como fazer essa comparação, é as taxas, né? Muda muito. Muda muito. Com a Selic batendo 14,75 e o consórcio cobrando apenas taxa administrativa, hoje nem tem como fazer essa comparação. O consórcio ele é muito viável, principalmente pro produtor rural, que pode passar por diversos problemas no meio do caminho do seu plantio. Sim. E tendo uma parcela muito mais em conta no consórcio, é muito mais fácil de fechar a conta no final, né? Tá, e me diz uma coisa, Jerônimo, e é seguro o consórcio? Porque qual que é o detalhe? O detalhe é que a pessoa diz assim, não, esse consórcio um amigo meu entrou e perdeu dinheiro, esse negócio aí não funciona. Porque tu trazendo para prazo, o pouco conhecimento que eu tenho, o prazo até de pagamento do consórcio é muito maior que o financiamento. E dependendo da linha de crédito que tu tá querendo, nem existe financiamento, né? Por exemplo, compra de terra. Não existe financiamento da compra de terra, tem que ser consórcio. Mas é seguro? Todas as administradoras que o consultor rural trabalha em parceria com a SG Agro, todas as administradoras elas são fiscalizadas pelo Banco Central, sim, que é o órgão regulamentador das administradoras de consórcio. Então, é seguro. O consorciado sempre paga todos os valores diretamente para a administradora, tá? Nunca paga nada para o consultor rural, não tem nenhum custo com o serviço de acessar o crédito do consórcio através do consultor rural. Sempre vai pagar todos os valores diretamente para a administradora do consórcio, o qual a gente esteja trabalhando. Sim. E no consórcio tu nunca perde, né? Porque, porventura, se vier desistir no meio do caminho no plano, ainda tem direito a ressarcimento dos valores, né? Claro, mediante regulamento do consórcio e com os descontos devidos, mas tem direito ao ressarcimento dos valores. Então, a gente costuma dizer que no consórcio tu não perde, né? É algo 100% garantido. 100% garantido. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tu falou recentemente aqui que eu posso utilizar o consórcio para várias alternativas, né? Isso. Hoje aí na SG Agronegócio, no Consultor Rural, o cliente que procura vocês, ele é o cliente que ele necessita mais para quê? O cliente ele quer comprar uma máquina, não. O plano safra está trancado, ele quer uma alternativa para levantar um recurso. Não, esse cliente ele quer comprar uma terra. Qual que é o tipo de... Eu sei que vocês atendem todos os tipos de cliente, mas qual que é o que mais procura vocês que tem uma demanda que vocês ajudam? Vamos lá. O produtor rural que mais nos procura, ele necessita... acho que eles andam bem próximo ali às necessidades. É para aquisição de área rural. Sim, porque diferente do financiamento, no consórcio, tu consegue deixar essa própria área rural em garantia. Não sendo necessário encostar uma garantia urbana, nada. Pode deixar essa própria área rural que tu está adquirindo em garantia da operação. Sim. Então, o produtor rural procura muito isso, porque tem prazos para pagamentos de até 240 meses. Nossa. E também... Falando de 20 anos. 20 anos. E também capital de giro.
Um produtor rural que tem a sua terra quitada, sem alienação, documentação toda redonda, ele consegue encostar essa garantia e levantar um recurso para fazer o seu custeio aí. É importante tu falar documentação toda redonda. Então, aquele agricultor que ele tem uma terra invadida, ele não pode pegar dinheiro. Aí não vai dar, né? Não, vai saber, daqui a pouco tu que tá nos assistindo invadiu alguma terra, né? Esse não pode. Não, aí não dá, né? Ainda não. Ainda não. Eu teria que primeiro organizar toda a documentação da área. E isso a SG Agronegócio ajuda, se tiver necessidade, o cliente. Sim. A gente auxilia desde o primeiro contato para entender a necessidade até o momento do saque do recurso, após a contemplação. Então a gente trabalha toda a negociação com o cliente. Tá? Ele nunca vai ter que estar ligando em 0800 da administradora. A gente cuida de tudo, né? Apresenta para o cliente o checklist de documentos necessários, o cliente obviamente vai providenciar. A gente faz esse elo entre o cliente e a administradora do consórcio. Tu acha que isso seria um diferencial hoje da SG Agronegócio? Sem dúvida, sem dúvida. Toda essa comodidade que a SG traz para o cliente, né? Em selecionar os melhores grupos, as melhores taxas, lances, moldar toda a operação e ainda assim cuidar do faturamento depois da contemplação é sim um diferencial que a gente tem hoje. Como que acontece a engrenagem das coisas? Porque tem pessoas que nunca ouviram falar em consórcio. Tem pessoas que ouviram falar e não gostam. Por quê? Porque um amigo fez e deu errado. Tem pessoas que não gostam porque escutaram um dia de alguém que consórcio é tudo golpe. E a gente sabe que não é, porque tu acabou de falar que é fiscalizado pelo Banco Central. Tem aquelas pessoas que conhecem muito pouco e dizem assim, não, mas como que eu vou fazer um capital de giro para depender de sorteio? Como que eu vou comprar uma terra para depender da sorte? Eu não ganho do par ou ímpar do meu filho de 3 anos de idade. Então é legal tu explicar para nós como que acontece. Pelo que tu me falou aqui, por exemplo, tu falou que vocês fazem uma análise para ver qual que é a necessidade da pessoa e baseado nessa necessidade tu faz um projeto. Isso, ao meu ver, é bem diferente do que a pessoa ir lá e comprar um consórcio para um carro, comprar um consórcio para uma casa. Explica para nós como que a mágica acontece, até para a pessoa assim de maneira que fique fácil da pessoa entender. Perfeito, vamos lá. Nós vamos fazer hoje um consórcio aqui para aquisição de um carro. Certo. A gente vai fazer uma compra programada a longo prazo. Daqui 2 anos eu quero trocar de carro. Sim. Eu vou iniciar pagando um consórcio agora. No momento que eu for contemplado, eu vou trocar do meu carro. Sim. Essa pessoa ela vai participar todos os meses do sorteio e ela pode ficar dando lance todos esses meses. Sim. Mas ela não tem uma necessidade de forma com muita urgência, então ela consegue se programar. Para o produtor rural, o que a gente faz? Desde a primeira ligação, que a gente faz o briefing com o produtor rural, a gente tenta entender o valor que ele busca, o que ele pretende investir, o valor, a urgência que ele tem de pegar esse crédito ou de comprar esse imóvel, de levantar esse capital de giro, qual que é a urgência que ele tem, capacidade de pagamento e se ele já teve alguma experiência com o produto. Se ele tem, é melhor ou pior? É melhor, né? É melhor. Já conhece a engrenagem. Como mesmo que a experiência tenha sido ruim. Pode ter sido ruim aí, mas ele já conhece a engrenagem, ele sabe como funciona, entendeu? A gente vai trabalhar para mudar essa visão. Feito esse briefing, a gente vai montar uma simulação para o cliente, com base nas tabelas das administradoras, estruturar todo o negócio para o cliente. Vamos apresentar essa simulação na prática, como vai funcionar, vamos fazer a análise cadastral do cliente e começar a trabalhar a contemplação dentro do prazo que ele necessita a liberação do recurso. Sim. Essas contemplações elas podem ocorrer através de sorteio, lance embutido e lance livre. O lance livre ele não tem o teto de percentual a ser ofertado e o lance embutido, dependendo da administradora, varia um pouco o percentual. Tá, e esse lance o consorciado tem que ter para pagar? O embutido não. O embutido ele consegue descontar do próprio crédito contratado. Sim. O lance livre, ele pode trabalhar com um percentual de lance embutido e o restante que for necessário pagar do próprio bolso. E tu tem casos assim de clientes que conseguiram contemplar sem ter o recurso? Porque o que eu penso? O agricultor tá lá, ele, por exemplo, ele vai plantar, agora é a época de plantar o quê?
Agora, por exemplo, na feira que nós estávamos lá em Tocantins, na Agrotins, daqui uns 2, 3 meses eles vão começar o plantio de soja. Soja. Então, por exemplo, é o seguinte, então ele precisa do recurso para plantar o soja. Se ele precisa do recurso para plantar o soja, ele já não tem o dinheiro para dar o lance. Às vezes ele pode ter condição de pagar a parcela. Certo. Tu tem casos hoje na SG Agro e agronegócio e o consultor rural de clientes que conseguiram levantar esse recurso sem ter dinheiro próprio para dar o lance? Para dar a diferença do lance, sim, né? Claro, tem sim. Basta a gente fazer um trabalho de estudo dos grupos, sim, selecionar grupos em andamento, não grupos novos. Esse é todo o trabalho do consultor rural junto com a SG Agro, que é apresentar isso para o cliente. Por isso que lá na primeira chamada a gente faz esse briefing e entende o potencial do cliente. Sim. Se tem capacidade para pagar lance para a gente acelerar um pouco mais, se não tem, sim, como que a gente pode trabalhar a contemplação do recurso, sim, que é o que interessa pro consumidor, pro consorciado, é a contemplação, né? É conseguir pegar o crédito. Sim. Outra coisa que eu ia te perguntar, que é uma dúvida que existe direto e acho que é legal tu falar, o cliente, ele captou o dinheiro, ele contemplou, tu fez toda essa estruturação, tu viu lá o que ele precisava, qual era a dor, tu viu que ele não tinha recurso para dar de lance de capital próprio, tu fez o lance ser descontado da carta. E depois que ele pega o dinheiro, ele vai fazer esse pagamento de que maneira? Ele paga mensal, ele paga anual? Essa é uma pergunta que é interessante a gente falar, porque o agricultor, ele quer pagar de maneira anual. Outra pergunta, minha parcela é fixa? Não, mas consórcio sobe ou não sobe? Como que é isso aí? Perfeito, vamos lá. O pagamento do consórcio rural, ele pode ser adequado ao ciclo agrícola, sim, do cliente. Sim. Ou seja, pagamento anual, pagamento semestral, sim, e também o tradicional, que é o pagamento mensal. Sim. Como, por exemplo, trago para exemplo, o consórcio de um veículo que a gente comentou antes, vai ser pagamento mensal. Uhum. Não vai ter como a gente fugir do tradicional. Agora, um consórcio para um produtor rural, para aquisição do imóvel rural, onde o mesmo vai ficar em garantia e o produtor rural vai colocar esse imóvel para produzir, vai trabalhar em cima desse imóvel. Conseguimos sim pagamento anual ou semestral para o cliente conseguir trabalhar em cima do imóvel e arcar sempre com a parcela do consórcio, né? Do plano, né? Sim. Tu sabe que o agro já tem uma dificuldade, tá falando do plano safra, de não ter, as linhas de crédito são meio mais restritas, né? Mas não sei se tu viu a notícia recentemente, acho que foi início do ano, trocaram as regras de financiamento imobiliário urbano, que é onde se entregava dinheiro tranquilo. E fora trocar essas regras, onde o imóvel a pessoa tem que dar uma boa entrada, então é de 30% a 50% da entrada. Como tu falou no início aqui da nossa conversa, a taxa Selic nunca teve tão alta como nos últimos tempos, aí tu tá falando 14,75, é isso que tu falou, né? Um financiamento urbano, que era algo fácil de conseguir, diferente do rural, que a gente sabe que é muito mais difícil. As taxas hoje estão variando de 13% a 15% ao ano. Nesse cenário, financiamento restrito, em virtude de não ter o financiamento, em muitos casos, no setor rural e no urbano. Taxa Selic alta, taxa de juros altas. Tem uma outra notícia que eu vi aí recentemente, o critério de aprovação dos bancos está cada vez mais difícil. Baseado em tudo isso, Jerônimo, o consórcio, ele é uma alternativa para esse agricultor? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Hoje, um produtor rural que for fazer um financiamento no banco, essa operação não vai baixar 18% ao ano. 18% ao ano. E no consórcio é quanto? Do consórcio hoje, ao ano, ele vai pagar aí 2,5%, 2,60% ao ano. Tá? Então hoje, para o produtor rural, fazer financiamento inviabilizou. Sim. Por quê? Principalmente no Rio Grande do Sul, vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul. Ou é seca, sim, ou chove demais. O produtor rural não está conseguindo ter aquela constância de colheita, de faturamento. Sim. Se tu tem um juro exorbitante de 18%, não vai fechar as contas. Não fecha. Em algum lado vai acabar faltando. E aí, se o produtor rural se organizar e entrar com a alternativa do consórcio,
sem dúvida nenhuma, vai melhorar o fluxo de caixa e vai conseguir plantar mais tranquilo, colher mais tranquilo, que qualquer adversidade nesse meio do caminho, a parcela é muito mais em conta e é muito mais fácil de atingir do que a parcela do financiamento. Sim. Inclusive, que é legal para as pessoas que estão nos assistindo agora, existem várias consultorias financeiras que vêm sugerindo o consórcio como alternativa para trocar de dívida. Daqui a pouco está pensando consórcio para trocar de dívida? Sim, consórcio para trocar de dívida. Desde 2008, o consórcio ele pode ser uma alternativa para quitação de financiamento, né, Jerônimo? Exato. Quitação de financiamento. Isso faz, como o Jerônimo falou aqui, eu sair de uma taxa de 18 ao ano para uma taxa de 2,6. E de maneira segura, né? Segura e nada mais é a palavra para isso. O consórcio ele entra como um interveniente quitante. Sim. Ele quita a dívida do cliente com o banco, baixa a alienação que existe em cima desse imóvel perante a esse financiamento e passa essa garantia ser do consórcio por conta da quitação que a administradora fez, né? Então isso funciona muito na prática. Tenho clientes que trabalham dessa forma. Sim. E hoje estão cada vez mais trocando essas dívidas de financiamento por dívidas do consórcio. Uma alternativa aí, né? E segura, né? Não, e além de tu quitar uma taxa de 18%, fora todo o desconto que tu vai conseguir pegar ainda no momento da quitação, né? Sim. Me diz uma coisa, quando chega um cliente na SG Agronegócio, no consultor rural, eu acredito que esse cliente chegue cheio de desconfiança, né? Sem dúvida alguma. Ainda mais que hoje, vamos pensar assim, eu acho que 95% dos nossos atendimentos, eles se dão de forma online. Sim. Por reuniões de vídeo, ligações e... Hoje ligações quase bem menos, né? Acho que quase todo contato é por reunião de vídeo, que é muito mais, se conecta muito mais com o cliente, sim, consegue mostrar todo o espaço, todo o trabalho, então... Mas sim, o cliente ele chega assim cheio de desconfiança, a gente precisa mostrar onde a gente trabalha, qual que é o nosso trabalho, o nosso foco, a nossa estrutura, para aí sim abrir uma negociação, para o cliente se sentir mais confortável, ainda mais que a gente atende o Brasil todo. Então, como eu comentei antes, agora, semana passada, eu estava em Palmas, no Tocantins, lá na Agrotins. Pois é legal tu falar, porque tu falou que é o atendimento online, mas eu vi lá no teu Instagram que tu tava na AgriShow, é isso? A AgriShow eu estava 3 semanas atrás, em Ribeirão Preto. Então, em Ribeirão Preto, São Paulo, eu estava na AgriShow. Sim. Trabalhamos toda semana lá na feira, temos um stand lá. Sim. 4 anos já consecutivos que a gente vai para essa feira. Sim. E esse ano surgiu a proposta de um outro parceiro para nós ir junto com ele na Agrotins, que é lá em Palmas, no Tocantins. Sim. E que correu agora na semana passada, eu estava lá, fiquei a semana toda em Palmas lá. Sim. Então a gente atendeu todos esses clientes de forma presencial e isso é muito bom, eu até comentei com os clientes na hora, uma negociação que às vezes vai levar em torno de 1 mês, desde o primeiro contato até o fechamento, por conta da desconfiança, dele nos conhecer melhor, apresentar a empresa e tudo mais. Numa reunião presencial, tu baixa isso para menos de 10 dias. Olha que legal. E qual que é a próxima feira? Próxima feira é a Bahia Farm Show, em Luiz Eduardo Magalhães, do dia 11 ao dia 15 de junho. Já faz um pitch aí que depois ele faz um corte, já era, convidando todo mundo a ir aonde? Na Bahia. Vai aí. Amigo produtor rural, pecuarista, o consultor rural estará presente na Bahia Farm Show, em Luiz Eduardo Magalhães. Você que procura crédito com taxas de 2% ao ano, vá até o nosso stand, nos chame através das nossas redes sociais, que será um prazer atender vocês. Olha aí, o que é? Tu viu aqui é lugar aqui de pitch, né? O que é? É que tu é diferente, né? É o, pessoal. Existe os, mas aqui a gente tá com o artigo definido. O que é? Jerônimo, estamos chegando ao fim. Quero te agradecer por ter vindo aqui a gente aprender contigo, né? Tu tá aí, eu vejo tudo nas redes sociais aí, até no final tu vai falar que o pessoal te seguir, o quanto que tu viaja, o quanto que tu visita os clientes, o quanto tá comprometido no resultado do cliente, o quanto que a SG Agronegócio investe nisso, né? E eu mesmo, com meus 24 anos de experiência que eu tenho no segmento, eu tô aqui aprendendo. Quantos anos tem?
Eu tenho 28. Olha aí, tô aqui aprendendo contigo aqui, vendo o quanto que o nosso sistema de consórcio ele vem evoluindo, vem mudando vida de pessoas e mudando vida de pessoas indiretamente, porque quando nós abençoamos um agricultor, a gente não está abençoando uma pessoa, a gente não está contemplando uma pessoa, nós não estamos liberando dinheiro para uma pessoa, nós estamos liberando dinheiro para várias famílias que dependem disso. Então, quero agradecer a tua presença e que tu faça as tuas considerações finais aí, o que tu sentir no coração para falar e deixa as tuas redes sociais, né? Porque tudo é lugar do quê? De venda, né, pessoal? Tem que aproveitar, pitch e venda. Fique à vontade. Aproveitando essa tua última fala, Kleber, quando a gente abençoa um produtor rural, conseguindo um crédito para ele mais em conta, para ele fazer o seu plantio, a gente abençoa o produtor, outras famílias, mas automaticamente a nossa família também. Que o produtor rural, conseguindo crédito mais em conta, ele vai entregar o produto mais em conta também, e isso vai resultar para nós também. O mercado vai ficar mais em conta para nós. Diversas coisas na economia vão funcionar melhor, né? Mas eu quem agradeço a presença nesse novo projeto aí, por ser um dos convidados. Pessoal, acompanhem nossas redes sociais. Tem muito conteúdo bacana lá sobre as feiras, sobre o nosso trabalho. Encontro vocês em Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia Farm Show. O meu Instagram é O Consultor Rural. Aguardo vocês. Abraço, pessoal. Até a próxima. Paz e prosperidade.